Nunca assistiu. Nossa senhora, gente. Eu também não, Tá. gente. Eu nunca assisti, eu não faço a menor ideia. Faz parte. Eu também eu Vai nunca ficar eu assisti. e o Leandro palestrando sobre o BBB. Por isso que eu tô perguntando. Eu queria saber, tipo, se alguém pudesse me explicar, tipo, como funciona a estrutura de um episódio de BBB. Eu posso Então, explicar. Eu queria explicar, porque ontem eu assisti. E eu acho pode que eu ser. sei. A Milena levantou a mão também. Só uma Não, coisa, não pode explicar, não pode explicar. mas só pra vocês entenderem, é tipo, só pra não perder muito foco, tipo, a estrutura, tipo, como começa, como que o Sim. episódio desenvolve, como que, tipo, ele acaba, geralmente. Tá, vamos lá. Ele começa o seguinte: ele começa com o Thiago falando o que vai acontecer durante a semana, e ele começa a jogar várias edições de vários VTs que aconteceram ou no dia anterior, ou um resumo próprio durante a semana, tipo, um resumo da semana em si, para a gente ter meio que uma orientação caso alguma pessoa perdeu algum episódio. E aí ele tem algumas edições mais especiais, que são mais voltadas para algum participante, e também tem, em casos que seja eliminação, eles fazem edições para cada pessoa que está no paredão, então tem isso também. E aí, depois disso, ele fala com a casa, o Thiago fala com a casa, depois de que volta esses VTs, ele pode ainda colocar no intervalo, aí depois volta no intervalo, aí depois pode ser que ele mande mais um VT ou outro, depende muito do tempo do Big Brother naquele dia, mas aí ele fecha, aí acaba o ciclo no ao vivo. Aí ele começa a falar com os participantes ao vivo, ou tem prova, ou é eliminação, ou é o jogo da Discord, e depois acaba, gente. É basicamente isso. E aí é treta. A Yasmin falou que ela sabe como funciona a estrutura de um filme. Você quer explicar também? Como que é a estrutura de um filme? Por chat, se quiser ligar o microfone ou o chat, fica à vontade. Também é importante, faz parte do que a gente vai tratar. Ah, Yasmin, eu acho. Mas, se alguém quiser comentar alguma coisa também sobre a estrutura do BBB, alguém... Tem o dia da eliminação também, não tem? Que é, tipo, é diferente. Eles têm uma rotina. Toda semana é a mesma coisa. Então, tipo assim, segunda é jogo da discórdia. Terça é eliminação. Quarta é festa. Quinta Festa do é líder. do líder. E tem lá pra descobrir quem vai ser o próximo líder. Aí o resto eu não lembro. Aí é E no sexta e a festa. domingo tem Não é? a indicação pra eliminação na terça. Perfeito. Posso falar? Pode, à vontade. Então, ok. Tipo, um filme, primeiro ele é baseado na apresentação, que é quando começa e ele vai apresentando o local onde vai se passar a história, vai apresentando os personagens, e logo em seguida vai começar o desenvolvimento, né? Tipo, vai conhecer cada personagem, aí vai vir o desenvolvimento, vai contar um pouco sobre a história daquele personagem, e depois vai surgir um imprevisto, né? Digamos assim, tipo, vai ter uma competição de dança numa escola, por exemplo, e aí o personagem principal, né, que seria o protagonista, de começo ele vai se sentir esquivado e não vai querer participar do hipotético campeonato. Então vai acontecer não é uma reviravolta, mas vai acontecer algo que motive a pessoa a fazer aquilo. E aí depois a pessoa começa a se desenvolver na história, começa a entrar na história. E aí vai ter um negócio chamado que é um pico alto, né? Que é quando o personagem tá lá, tipo, uhul, tô ganhando tudo, tô passando para todas as finais do campeonato, etc, etc. E aí aparece o antagonista, que seria o namorado, alguns amigos, que fazem a pessoa entrar na lama, digamos assim, tipo, ela começa, sei lá, ir pra balada, usar droga, e aí a... Ai, desculpa, professora, que eu consegui pensar. Aí ela começa a usar droga, etc, não sei, e aí parece que... E ela se desvia do foco dela, que seria a competição. E aí depois vai se desenrolando, e aí acontece o pico alto de novo, que é quando, tipo, explode, sabe? Acontece outra coisa, e aí ela, tipo, acorda pra vida e volta pra tudo. E aí é isso, mais ou menos. Foi assim que meu tio me explicou. Perfeito. A Fernanda também comentou que depende muito de cada filme a estrutura. Se quiser falar também sobre isso, que...
Eu penso que, tipo, cada filme vai se desenvolver de algum jeito, porque terror não é que, por exemplo, não tirando do jeito que ela falou, o jeito que ela falou, eu consideraria muito um filme clichê dos anos 2000, que é tudo, basicamente a mesma história, você vai mudando cada um, mas pega um filme de terror, nunca vai começar assim, um filme de suspense, filmes de mistério, não sei, eu acho que cada um tem uma estrutura específica, não são iguais, podem ser parecidas, podem, mas nunca vai ser igual, por causa do enredo e de cada gênero do filme. Perfeito. Por que eu tô trazendo isso para vocês? A importância da gente estar falando sobre isso. Vou apresentar agora na tela uma coisinha, os slides. Estão vendo? Sim, tá pra ver sim. Sim. A Perfeito. festa. Então, por que eu tô falando disso, de estrutura dentro de um episódio BBB? Porque no episódio BBB você tem uma determinada estrutura. Pode ser que mude de um dia para o outro, mas tem uma estrutura, né? Tipo, se você assiste BBB, você sabe como vai começar, você sabe, tipo, depender do dia, como que ele vai se desenvolver, como que vai acabar. No dia da eliminação, você não sabe quem vai ser eliminado, mas você sabe que vai ter uma eliminação, ou tipo, vai ter o jogo de eliminação. E o mesmo vale para, tipo, tecnicamente, qualquer tipo de programa de televisão. Sempre tem uma organização, uma estrutura por trás. E um filme também, que nem foi trazido. E depende de cada show, depende de cada filme, mas que nem falaram, se for, tipo, sei lá, um filme da Disney, você sabe que, tipo, mais ou menos vai começar, vai ter, tipo, um personagem, vai descobrir algum conflito, aí no final vai ter no meio vai ter algum clímax, e no final, tipo, sei lá, tudo acaba bem, geralmente, nem sempre, mas geralmente filme da Disney tudo acaba bem. E qual que é a importância disso? Porque aqui, tipo, a gente vai tratar de a função de uma estrutura. O que eu quero comparar não é, tipo, a estrutura em si, a estrutura BBB com uma redação, a estrutura de um filme com redação, é a função que uma estrutura tem. Se você vai assistir um filme da Disney, você sabe mais ou menos como que, tipo, vai se estruturar ele, você está esperando alguma coisa. E a redação é exatamente a mesma coisa. A estrutura numa redação, você tem uma função de organização e consistência a essa redação. A pessoa que vai examinar a sua redação no vestibular, ela espera, tipo, ela tipo, sabe mais ou menos quais são os estilos e espera uma determinada estrutura, alguma relação. E vocês entenderem que, tipo, essa estrutura não é necessariamente um molde que você precisa seguir à risca na redação. Não é, tipo, você tem que forçar isso. A estrutura da redação, principalmente a estrutura padrão que eu vou mostrar para vocês, gente, toma cuidado só para não ter conversa para lá no chat, tá? Só para, tipo, não ficar muito distração. Mas, tipo, a estrutura, ela tem essa função de da organização e consistência. Tipo, a forma como você escrever a sua expressão no papel, ela é para você deixar, tipo, a mais estruturada possível para você, tipo, para você também não jogar todas as ideias de maneira caótica e para quem for ler a sua redação também entender o que você quis dizer. Então, tipo, como a gente já falou, a redação ela é uma expressão, é uma maneira de você pensar e escrever, tipo, as suas ideias, e ainda assim é necessário ter uma estrutura. Na aula de hoje eu vou mostrar a estrutura padrão de redação, que ela é muito importante, não é, tipo, vocês pensarem que, tipo, isso a gente vai ver porque, tipo, vocês precisam seguir isso, que é obrigatório, mas sim porque, naturalmente, é a estrutura mais simples de você organizar suas ideias. A Milena levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu só queria comentar que agora que você falou disso, o episódio do BBB, cada episódio do BBB, ele segue uma linha de raciocínio muito clara. Tipo, ele não mostra o que aconteceu hoje sem mostrar o que aconteceu ontem, porque aí senão ninguém entende nada. Só queria falar isso mesmo, porque agora fez sentido na minha cabeça. Perfeito, exatamente. Tomar cuidado para, tipo, eu não quero comparar a estrutura do BBB e falar a estrutura do BBB é a estrutura da redação, mas, tipo, eles têm uma função parecida de, tipo, no BBB, tipo, você que assiste BBB, você sabe como vai acontecer alguma coisa, tipo, na sua mente está mais claro, isso ajuda você a compreender o episódio, e a redação é exatamente a mesma coisa. Lê, você quer falar? Fica à vontade. Esse negócio que a Milena falou, isso aí de repassar antes algum assunto que foi gerado na casa antes de falar o dia seguinte, é a mesma coisa do que é da redação, se for parar para pensar. Porque você precisa realmente começar com uma introdução para dar cabo para os seus argumentos serem desenvolvidos. Faz sentido, não sei, mas é legal. Perfeito. Então, falando justamente disso, na estrutura de redação,
vou explicar para vocês como funciona a estrutura padrão de redação, principalmente da dissertação argumentativa. Tipo, não é só esse gênero que usa, mas principalmente esse gênero usa essa estrutura, e é o gênero que mais cai nos vestibulares, por isso que a gente está trazendo para vocês nessa aula. Já devem ter ouvido falar, tipo, que em alguma história ou na redação você tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Você vai começar alguma coisa, você vai desenvolver alguma coisa e você vai terminar essa coisa. E só para deixar um esqueminha bonitinho, tipo, como se fosse a folha de redação, o começo, mais para o começo, o meio e o fim. Nas aulas de redação e tipo, para efeitos de vestibulares, a gente chama esse começo, meio e fim de introdução, desenvolvimento e conclusão. E, basicamente, essa é a estrutura padrão de uma redação. Você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre esses elementos, mas a gente vai ver durante o semestre inteiro essa estrutura, detalhe por detalhe, tá? Tipo, esse semestre, basicamente, a gente vai conversar sobre técnicas de redação e estrutura, e isso a gente vai ver o semestre inteiro. Então, começar a falar um pouquinho sobre quais são as diferentes partes da estrutura de redação. E também, uma coisa importante, se vocês pudessem imaginar a sua redação como se fosse uma linha, indo de cima para baixo. Então, ela começa na introdução, vai para o desenvolvimento e termina na conclusão, como se fosse seguindo uma linha assim. Assim, seu texto, sua redação, vai ter uma linha de raciocínio, um fio condutor. E isso é muito importante, para tipo, você não se perder durante a redação. Então, imaginar a sua redação como se fosse uma linha, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Lê, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Ou você só deixa eu levantar? Não, desculpa, eu só... Não, tranquilo. Perfeito. Então, é isso. Basicamente é isso. Tipo, vou especificar bastante, mas basicamente é isso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual que é a função de cada uma delas? Primeiro, qual que é a função de uma introdução na sua redação? A introdução, ela fica no começo da sua redação, e ela tem o intuito de você introduzir o tema, como diz o título, ou contextualizar. Então, eu vou pegar, só para, tipo, como exemplo, a redação da semana passada, que era sobre o EAD, né, o ensino EAD. Como é que você começaria falando do EAD? Primeiro, a sua redação seria interessante começar contextualizando sobre o tema. Você fala um pouco da pandemia, das dificuldades do ensino à distância, o que trouxe, tipo, como se fosse uma contextualização do tema que o vestibular está pedindo para você. Mandaram no chat, professor, errado que a tese esteja no desenvolvimento em vez de estar na introdução? Eu estava falando nos dois. Calma, eu vou chegar nessa parte. A introdução, ela tem essa primeira parte, que é de contextualizar o tema. Você contextualiza para, tipo, dizer para quem for ler o seu texto, também para organizar, para você mesmo ler, sobre o que você está falando. Então, tipo, dando tipo, explicando um pouco sobre o que está acontecendo. E a segunda parte da introdução, muito importante, é a parte de você apresentar a tese. O que é a tese? A tese é a ideia principal do seu texto. A tese, guardem isso, tipo, é a coisa mais importante do texto de vocês. Todo o seu texto vai girar em torno da tese. E a tese é basicamente a ideia principal que você vai defender, ou seja, o que você vai defender. O Dan perguntou no chat se pode fazer a tese no desenvolvimento. Como eu tinha falado, a questão é que tipo, a redação não é necessariamente algo totalmente fixo, não é que você está proibido de fazer a tese no desenvolvimento, mas por motivos de deixar claro para quem estiver lendo a sua redação, é interessante que ela fique na introdução, porque na introdução você já trouxe uma contextualização do que você está falando e você já joga o que você vai defender. E aí já deixa totalmente claro para quem estiver lendo sua redação que você vai defender, por exemplo, que o EAD é uma merda. Tipo, óbvio que você não vai falar isso, tipo, não fala palavrão no meio da redação de vestibular. Mas se você for defender que o EAD tipo, trouxe enormes consequências, o EAD tipo, foi muito ruim, aumentou distâncias, foda, mas, tipo, sei lá, atrapalhou a vida do estudante, atrapalhou a vida em geral, tipo, essa vai ser a sua tese, o que você vai defender. E é importante você deixar claro no começo do texto, para que durante o desenvolvimento, você vai desenvolvendo isso que você vai defender, que é a sua tese, o que você vai defender. Eu vou falar um pouco mais disso no desenvolvimento. Então, a introdução, as duas partes mais importantes é isso, a contextualização, você vai trazer explicar o que está acontecendo, e também apresentar a sua tese, que é exatamente o que você vai defender. A Isabela perguntou, é necessário problematizar o tema antes de apresentar a tese?
é interessante. Na contextualização, ou seja, a ideia, problematizar um tema é basicamente você, tipo, trazer como se fosse um problema, trazer como se fosse questionar mais ou menos o que está acontecendo. E eu acho interessante, sim. A gente vai ter aula sobre contextualização e aula sobre, tipo, introdução e cada aspecto da tese, mas já trazendo aqui, tipo, é interessante, sim, você problematizar o tema nessa contextualização, explicar o que está acontecendo, fazer, tipo, só um pequeno resumo, uma pequena problematização do que está acontecendo, e aí você linka a contextualização na sua ideia principal. Então, por exemplo, no EAD, você pode defender que, sei lá, que o EAD foi uma solução interessante para a pandemia. Também se pode defender esse aspecto positivo, falar, não tinha outra maneira, então o EAD foi o que restou. E isso faz parte também um pouco da como você vai trazer na contextualização e já conectar na tese. Mas a gente está falando de aspectos gerais, tipo, não precisa ficar muito bitolado nisso, a gente vai tratar pontinho por pontinho, mas da introdução, basicamente é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu já vou mover para o desenvolvimento. Qualquer coisa a gente volta atrás também, tá tranquilo. E depois da introdução, você vai ter o desenvolvimento. E eu acabei não falando, tipo, acho que uma dúvida, talvez vocês tenham essa dúvida, que é em relação à quantidade de linhas ou quantidade de parágrafos por parte da redação. Vou falar isso um pouco no final, mas para vocês terem em mente que o desenvolvimento vai ser a maior parte da sua redação. A introdução e a conclusão são partes menores da sua redação. O desenvolvimento vai ser a grande massa da sua redação, o grande forte, o que vai dar mais consistência para a sua redação é o desenvolvimento. E o Alisson fez uma pergunta, quantos núcleos argumentativos? Calma, eu vou chegar aí. Qual que é a parte mais importante? Que se você já introduziu o tema, você contextualizou ele, você apresentou o que você vai defender, que é a sua tese, e agora você vai desenvolver isso. Como é que você vai desenvolver isso? O que é desenvolver isso? É onde você vai trazer os seus argumentos. Então, se a tese é o que você vai defender, os seus argumentos são os porquês da sua defesa. Por que o EAD é ruim? Ou por que o EAD foi uma boa solução para o que está acontecendo? São os porquês. E os seus argumentos, eles é como se fosse a justificação da sua tese. E aqui, eu vou falar de forma geral, tá? Porque a gente vai ter várias aulas sobre o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento é onde você vai trazer citação, onde você vai falar sobre livro, filme, onde você vai trazer argumentos de autoridade, onde você vai trazer todos os tipos de ferramenta argumentativa para fortalecer o seu texto. E o Alisson perguntou, quantos núcleos argumentativos? Eu acho que em relação a quantos argumentos seria interessante ter. Avançando um pouquinho, né, mas isso depende muito, Alisson. Você pode fazer só um argumento na sua redação inteira, no seu desenvolvimento inteiro, e ele está muito bem desenvolvido. Você linkou bem com uma citação, você desenvolveu bem, e pode ser que só tenha um argumento muito bem feito. E pode dar super certo, tipo, acho que não tem uma regra geral, tipo, quantos argumentos você precisa fazer. Mas que nem o pessoal tá falando, geralmente você tem 2 argumentos. O pessoal geralmente faz 2 argumentos. Já trazendo um pouco mais, mas tipo, geralmente a introdução geralmente tem um parágrafo. Esse parágrafo tipo, varia de 5 a 7 linhas. Não quero falar isso para vocês como se fosse a regra, tá? Você pode ter mais do que isso, mas é que você tem que ter noção de que se você fazer uma introdução muito grande, seu desenvolvimento vai ficar menor. Se você fazer um desenvolvimento muito grande, a sua introdução e sua conclusão vão ficar menores. Então, isso de linhas e parágrafos muda muito. No desenvolvimento, geralmente, você tem de 2 a 3 parágrafos, mas você também pode fazer um parágrafo só gigante. Mas isso vai depender de como você for estruturar o seu texto, como você for organizar ele. Mas, de maneira geral, você pode usar de 1 a 3 argumentos no seu desenvolvimento. E aí varia muito. Lê, se levantou a mão, pode falar. Isso, sobre a introdução, eu fico com uma dúvida, na real, na verdade não é dúvida, mas, tipo, eu sempre tento colocar, mas eu não sei se é necessário, ou se for necessário, como que a gente deve fazer isso. Na introdução, no final da introdução, para a gente concluir ela, a gente precisa meio que colocar, o que eu acho, né, eu não sei, precisa colocar o argumento, né, tipo, meio que como se fosse rabos para o argumento, assim, indícios para o argumento. Como é que eu faço isso? Se é necessário, não é? Na introdução.
eu acho que, tipo, isso não seja totalmente necessário. Tipo, eu acredito pessoalmente, tipo, de novo, isso daí é questão, varia muito, assim. Eu não quero que vocês fiquem presos a, tipo, crenças de que tem que ser assim ou tem que ser aquilo. Você pode muito bem fazer isso. Mas eu, pessoalmente, acho que, tipo, só você ter a sua tese, só você, tipo, dizer o que você vai argumentar, já pode ser muito interessante. Esses farrapos, eu não sei o que você disse, mas eu sei o que você quis dizer. Você entendeu? Tá. Pode ser na forma na introdução, tipo, de novo, já trazendo aspectos mais avançados. Você pode citar alguma coisa na introdução, se a introdução começar com um trecho de um livro, um trecho de um filme. E aí você retoma isso durante a argumentação. Você retoma alguma coisa que você falou na introdução durante a argumentação. Isso pode ser muito interessante. Mas você também pode só fazer, tipo, a tese, deixar o que você vai defender, e a sua argumentação, tipo, ser linkada com isso, sem ter, tipo, farrapos, assim, mas é importante ter isso em mente também. Entendi. Então, tipo, não precisa necessariamente colocar, tipo, a conectividade com os dois argumentos que eu vou falar, ou mais de algum argumento. Não precisa. No final. Sim, tipo, não necessariamente no final, tipo, de novo, avançando bastante, tipo, é interessante, tipo, acho que agora eu entendi o que você quis dizer. É interessante, sim, que a sua introdução esteja conectada com os seus argumentos. Então, tipo, seus argumentos retomarem um pouco da sua introdução e já adiantando também a sua conclusão, talvez retomar, tipo, seu texto fechar, seu texto ser como se fosse, eu falei que o texto de vocês tem que ser uma linha, mas na verdade ele também é importante que ele seja como se fosse ele feche, Ele sabe? volte. Ele Tá. volte. Então, tipo, esse tipo de coisa não precisa necessariamente estar no final da introdução, tipo, não tem uma regra geral, mas é importante sim, tipo, você pensar em como deixar seu texto circuito, isso que a Milena falou, um texto, tipo, fechadinho. A Lumiar perguntou, professor, eu tenho uma pergunta, saber se vocês fizeram uma pergunta bom, fugindo da estrutura de desenvolver a tese. Você diz na introdução ou durante o desenvolvimento? Como você já trouxe contextualização na introdução, tomar cuidado para, tipo, sim, se você quiser trazer um argumento histórico, por exemplo, no desenvolvimento, você, tipo, lógico que você vai contextualizar historicamente, mas você não ficar muito preso na questão expositiva, de falar isso aconteceu nessa parte da história e já, tipo, pular direto para, tipo, pro soco, sabe? Pular direto pro, tipo, vai argumentar e vai desenvolver seu texto. Então, eu acho que é isso, tipo, como você já trouxe a contextualização na introdução, eu acho que não tem por que você ficar repetindo contextualização, ou, tipo, se você for contextualizar um pouco seu argumento, trazer uma questão histórica, você, tipo, não focar muito só no por trás, mas também focar em como o seu argumento tem a ver com a sua tese, por que que ela justifica a sua tese. E, de novo, eu sei que pode estar um pouco abstrato, tipo, tem gente que talvez nunca tenha entrado tanto em contato com redação, pode estar um pouco abstrato, mas a gente vai conversando sobre isso durante o semestre inteiro. Isso daqui é só uma aulinha, tipo, geralzona, assim, inclusive tô tomando cuidado para não já jogar um monte de conteúdo na cara de vocês, não ficar muito confuso. Mas só tem, né, o mais importante disso é você pensar que o desenvolvimento é a justificação da sua tese, onde você vai desenvolver, onde você vai argumentar. Você dá um argumento junto com a A tese. Núbia tá com a mão levantada. Ai, tá, desculpa, Núbia, pode falar. Núbia? Eu tenho uma pergunta. Quando na hora a gente for fazer a citação na introdução, a gente tem que voltar. A gente tem necessariamente colocar no desenvolvimento? O quê? Como assim? Desculpa, não ouvi. Podia repetir? A citação. A gente vai citar algo, um filme, uma série ou um trecho de livro na redação. Certo? Você está me escutando? Sim, perfeito. E aí na hora a gente necessariamente tem que colocar no desenvolvimento? Então, isso depende muito. Tipo, você pode começar. Você pode, a sua introdução pode ter tipo, nenhuma citação, sua introdução pode ser direta, já falar do tema, ou ela pode ser uma introdução direta, tipo, trazer uma citação, e aí você pode, durante o desenvolvimento retomar a sua citação, desenvolver ela melhor no seu argumento, ou você pode não citar nada na sua introdução e citar no seu argumento, tipo, no seu argumento 1, por exemplo, você trazer uma citação e conectar junto com o que você está defendendo, a justificativa do que você está defendendo. Mas assim, isso varia muito, tá? A gente toma muito cuidado, a gente está entrando muita especificidade, só para tomar cuidado que tipo, essa aula para ser um negócio mais geral, mas eu acho que basicamente é isso.
A Mariana Rafaela perguntou, o professor falava muito sobre dar um argumento junto com a tese. Você acha bom, por exemplo, exemplificação dentro da minha tese? Tipo assim, de novo, não existe regra geral para nada, mas eu pessoalmente não faço isso. Tipo, eu pessoalmente prefiro deixar a tese como ela tá, tipo, a tese ser exatamente o que você vai defender, você pode trazer uma exemplificação dentro do desenvolvimento. Tipo, você também não poluir muita introdução, tipo, tem que deixar é interessante você deixar de maneira enxuta, de maneira clara, assim, tipo, às vezes mais não é melhor, às vezes menos às vezes, aquela frase clichê, né? Às vezes menos é mais. Depende muito. Mas eu acho, tipo, por motivos de deixar o texto mais claro possível, eu deixaria a exemplificação durante o desenvolvimento, tá? Então, eu acho que é isso do desenvolvimento. Tipo, é muita coisa, tá? O desenvolvimento é a parte mais extensa da redação, gera muitas dúvidas, mas a gente tomar cuidado que isso daqui é uma aula mais geral. E talvez conforme for passando a aula, elas consigam responder explicando. Perfeito. Então, agora, do desenvolvimento, a gente vai para a parte final, que é a conclusão. E aqui, uma coisa importante, muitas pessoas ficaram com dúvidas. Semana passada, a gente passou uma proposta sobre o EAD, modelo Unesp. E o pessoal ficou um pouco desesperado, porque nunca tinha feito uma redação Unesp, talvez tivesse feito uma redação Enem, e algumas outras coisas. Mas eu quero tranquilizar vocês, porque eu vou dizer o seguinte, se você sabe fazer uma redação Enem, introdução e desenvolvimento, a introdução e desenvolvimento, em questão de estrutura, não questão de grade, mas em questão de estrutura, é praticamente igual em todas as redações, em qualquer grade. Então, se você sabe fazer uma introdução e desenvolvimento Enem, sabe fazer uma introdução e desenvolvimento Unesp. E por aí vai, sabe? A introdução e desenvolvimento varia muito. Gente, tomar cuidado, só tipo, não conversas paralelas no chat. Só aquele aviso, sem querer ser chato. Mas então, basicamente, isso que eu tava falando inclusive, eu vou chegar nisso, Fernanda. A introdução ao desenvolvimento tipo, a estrutura em si da redação é igual para todos os vestibulares. E o que muda, principalmente, é a conclusão. A conclusão de 99,99% dos vestibulares, ela vai ser o quê? Uma síntese e o resumo da sua redação. Eu escrevi redução sem querer. Aqui não é química, tá? É da sua redação. Então, vai ser a síntese e o resumo da sua redação. Então, você vai, tipo, nessa conclusão, você vai retomar a tese e os argumentos que você trouxe. Se você falou que o EAD é péssimo, porque por causa disso, isso e aquilo, você trouxe dados de desigualdade, dados de isso daqui, você retoma de maneira clara, tipo, resumida também, né? Você não precisa repetir tudo que você falou. Mas, tipo, de maneira resumida, você retoma aquilo que você trouxe durante o desenvolvimento, retoma um pouquinho da introdução, se você citou alguma coisa na introdução, ou se você falou de alguma coisa na introdução, você retoma e você conclui com essa retomada, como se fosse uma maneira sintética. Então, na maioria dos vestibulares, você vai só resumir, a conclusão vai ser um resumo, uma síntese da redação, retomando os aspectos principais. Isso na maioria dos vestibulares. Mas tem um vestibular que exige uma coisa diferente. Esse vestibular se chama Enem. No Enem, ele exige uma coisa chamada proposta de intervenção. E, de novo, essa aqui é uma aula mais geral, não quero que vocês se desesperem. Mas o que é a proposta de intervenção, basicamente? O que o Enem exige? O Enem exige uma solução para o problema. Então, você vai desenvolver uma redação com argumentos, tipo, você introduziu, você tem argumentos, desenvolveu, e no final você vai ter uma solução para o problema. E acho que a Fernanda tinha perguntado em relação à diferença da FUVEST e por que a FUVEST é mais filosófica, enfim. Por que o Enem ele exige a solução para um problema? Isso é uma coisa que não está no slide, mas eu vou falar para vocês se quiserem anotar. Mas, tipo, as propostas Enem, elas são mais concretas. Elas são o que a gente chama de situações-problema. Então, ela vai falar de alguma coisa em relação à desigualdade. Esse ano, ano passado, foi sobre a estigmatização acho que de doenças mentais, alguma coisa relacionada, e, tipo, o Enem exige que você traga uma solução, como que a gente pode melhorar isso, como que a gente pode melhorar aquilo, porque a proposta do Enem é exatamente você, tipo, refletir sobre o tema e tentar trazer uma solução. As propostas de outros vestibulares, elas focam muito mais só na reflexão, só no vamos refletir, porque o tema já é complexo, vamos refletir, e ia ficar difícil trazer uma solução. A FUVEST, ela tem temas muito mais filosóficos, muito mais, tipo, viajados. É difícil você tentar trazer uma solução em relação a isso. Tá mandando no chat. Alguém pode resumir? Tá com bastante coisa. Como se fosse fazendo uma conclusão de um texto normal. Fernanda, sim, a sintetização, a outra maneira sim, Fernanda.
Professor, Pode falar, fica à vontade. ai, desculpa, você estava explicando, senão pode terminar. Não, eu acabei, pode falar, fica tranquilo. A Milena, tipo, perguntou se seria errado começar uma conclusão falando, por exemplo, dessa maneira é possível concluir que. E só isso mesmo. Não, é perfeito. Geralmente, tipo, você pode concluir falando exatamente isso. Dessa maneira, isso, e isso, retomando, tipo, os aspectos que você trouxe. Não tem problema nenhum, tipo, você não precisa, tipo, esconder que é uma conclusão. Tipo, inclusive é interessante você deixar claro que, tipo, você está concluindo o tema. Você vai apresentar, pera, chat, Google. Você vai apresentar e como utilizar a metodologia de redação, com certeza. O ponto mais importante disso daí que eu estou falando da conclusão é basicamente isso. Vocês não se desesperarem com a proposta Unesp e outras propostas, porque de estrutura de texto, basicamente, por causa também das diferenças entre elas, como o Enem é uma coisa mais concreta, mais uma situação-problema, e os outros vestibulares, eles tendem a tipo, ser um negócio mais reflexão, sem exigir que você faça uma solução, a maioria dos vestibulares só cobra que sua conclusão seja uma síntese, uma retomada. Aí uma pergunta interessante que já mandaram, não sei se mandaram ainda no chat, mas às vezes perguntam, você pode fazer uma proposta de intervenção na FUVEST ou em outro vestibular que não seja o Enem? E a resposta é você pode, mas que nem eu falei, como a questão, os temas tratados nos diferentes vestibulares são muito diferentes, você trazer uma proposta de intervenção num tema FUVEST pode não caber muito, porque às vezes o tema FUVEST, tipo, fica difícil você trazer uma solução. Esse ano, ano passado, acho que o tema foi o mundo está invertido, ano passado foi o papel da ciência no mundo contemporâneo, fica difícil você trazer uma solução, porque os temas muitas vezes eles não te orientam para uma solução. Então, por mais que você possa usar uma proposta de intervenção fora do Enem, não é muito recomendado, tipo, mas você pode, claro. Mas então, só para ter em mente em relação a isso da conclusão. Na conclusão, qualquer vestibular sem ser o Enem, foca em você sintetizar, em você resumir, em você trazer argumentos que você já trouxe. No Enem, você foca em solucionar o problema. A gente vai tratar especificamente de cada um desses aspectos. De novo, essa aula é mais geral. Deixa eu ver o chat Professor, aqui. Pode falar, fica tranquilo. em relação à conclusão da. Tipo assim, você faz a conclusão do Enem e você fala tal coisa é ruim porque 1, 2, 3, logo devemos fazer tal coisa. Agora, na conclusão do uma FUVEST, é só tal coisa é ruim porque isso e pronto. Acabou? Mais ou menos assim? Isso, exatamente. E supondo que você falou exatamente isso no desenvolvimento. Tipo, se na redação sobre o mundo está invertido, ou na redação sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, você falou que, sei lá, a ciência é uma merda, a ciência tipo, tem vários problemas, na conclusão você vai falar, ó, a ciência tem vários problemas por causa disso, isso e isso. A gente vai desenvolver um pouco isso, tipo, como fazer isso, outros aspectos interessantes. Mas, de novo, isso daqui é uma coisa mais geral. Então, é basicamente isso em relação aos 3 aspectos. Então, só para dar uma resumida aqui, ó, de forma geral. Trazer esse esqueminha. Esse esqueminha eu acho interessante, se vocês quiserem tirar print e tal. Então, é um esqueminha interessante da estrutura de redação. De novo, eu não quero que vocês tenham isso como algo fixo, que tipo, tem que ser exatamente dessa forma, mas é naturalmente a melhor forma de você desenvolver uma redação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você contextualiza, você traz tipo, uma abordagem do que você está falando, problematiza. E aí, na tese, você vai jogar na cara de quem está lendo, na cara de, sei lá, enfim, o que você vai defender. E como é uma dissertação argumentativa, não fique, é importante isso, tipo, isso está relacionado ao que é uma dissertação argumentativa. Você não fica em cima do muro, você não fica, isso, aquilo. Você joga, você dá um soco você bota a mão assim, você levanta para tipo, dar um soco, porque tipo, você vai deixar exatamente claro que você tem um posicionamento, e a sua tese é exatamente qual posicionamento é esse, o que você vai defender. Isso na introdução. No desenvolvimento, você vai argumentar por que você está defendendo isso, vai trazer várias coisas, e aí na conclusão, se for qualquer vestibular sem ser o Enem, você vai sintetizar, você vai resumir tudo aquilo que você falou e deixar bonitinho, de conclusão, só para concluir, só para sintetizar. Enquanto que no Enem, você vai trazer uma solução, você vai falar, tá, esse problema tá aí e tal pessoa vai ter que fazer isso, etc. A gente não vai entrar nos detalhes da proposta de intervenção, mas só para vocês terem uma noção, também vocês não ficarem desesperados se a gente passar
diferentes vestibulares. Essa é a maior, grande diferença entre, tipo, a maioria. Todos os vestibulares que usam dissertação argumentativa, esse é o modelo, tirando, tipo, essa diferença entre Enem e o resto. É basicamente isso. Espero que tenha tranquilizado isso em relação a vocês. Algumas pessoas ficaram meio tensas quando a gente falou da redação da Unesp, mas é basicamente isso. Slide, pode falar. Assim, eu sei que pode parecer meio idiota o que eu vou perguntar, mas, tipo assim, o que seria conectivo? Porque eu raramente ouvi falar disso, eu nem sei como usa numa redação. Perfeito. Tipo assim, é um pouco mais em relação a, tipo, a gente vai ver isso várias vezes durante o ano, nas monitorias também. Acho que vocês vão ver isso em gramática, mas conectivos são algumas palavras que, tipo, conectam períodos, conectam parágrafos, tipo, você começar o seu desenvolvimento com primeiramente, vírgula, sei lá o quê. Aí você acabou de falar um negócio, você vai falar, além disso, vírgula, ou, sei lá, por isso, logo, porém, ademais, etc. São, tipo, frasezinhas para você, tipo, conectar, que, tipo, isso a gente vai falar muito ainda, mas eu já vou dar um spoiler para falar que, tipo, a sua redação é importante que ela esteja muito bem conectada. E para você conectar, tipo, partes dela, você vai usar esses conectivos, que é, tipo, falar exatamente como você vai estabelecer relações entre o que você está falando. Mas aí já avançando bastante, só para, tipo, tirar um pouco da sua curiosidade. Mas a gente vai ver muito isso, tipo, tanto nas aulas, quanto nas monitorias, quanto inclusive, acho que isso está relacionado à gramática também. Vocês provavelmente vão ter isso em gramática. Ô, manda um a priori do nada. Respondendo algumas Meu amigo perguntas. fez isso na FUVEST. Mi, quem perguntou, acho que foi a Fê que perguntou se vai ter aula de Unicamp. Com certeza. Vai ter aula no Unicamp, mas vai ser mais no final do ano, tá? Porque, tipo, a Unicamp, ela traz, tipo, outras propostas, ela traz outros gêneros. Geralmente, ela explica muito bem o que ela traz. Então, por isso, a gente vai, tipo, focar mais no que a maioria dos vestibulares trazem e depois a gente foca na Unicamp. Mas vai ter, sim, vou falar sobre o Unicamp. Posso falar um pouquinho durante o semestre, durante o ano, mas o foco do Unicamp vai ser mais no final do ano. Inclusive, isso é importante. O primeiro semestre vai ser focado na estrutura da redação, nas técnicas de argumentação, nas técnicas de desenvolvimento e etc. E aí, no segundo semestre, a gente vai parar, tipo, no primeiro semestre, a gente também vai falar de, tipo, a gente vai falar de, tipo, a FUVEST cobra isso, a ENEM cobra isso também. Mas é só no segundo semestre que a gente vai parar, sentar e falar, ó, as competências do Enem são essa, as competências da FUVEST são essa. E por aí vai. Então, o primeiro semestre vai ser focado na estrutura, técnicas argumentativas e dar uma pincelada nos vestibulares. Mas é só no segundo semestre que a gente vai parar e sentar e falar, ó, isso. Principalmente porque não saiu ainda as cartilhas dos vestibulares, não saiu ainda, tipo, tipo, pode ser que mude de um ano para outro um pouco. Então, a gente espera também o segundo semestre para ter certeza que os vestibulares vão cobrar isso. Os slides vão estar disponíveis para quem te perguntou e também outra pergunta. Milena, pode falar, fica à vontade. Eu só queria perguntar que no caso do texto circuito, você acha que é interessante usar esse tipo de texto na FUVEST? Porque, enfim, as pessoas estão acostumadas a usar Enem, mas... Não, com certeza. Em toda a redação, texto, tipo, para quem nunca ouviu falar, texto circuito é só um texto que fecha. Então, tipo, é um texto que, tipo, eu vou falar disso bastante, mas é só um texto que, tipo, ele não fica com várias pontas soltas, tipo, você falou de um negócio, ele nunca mais retomou. É só, tipo, o texto que ele começa e depois ele fecha também. Fica tudo bonitinho, assim. Fica tudo certinho, assim. Tipo, fosse uma bolinha bem, tipo, eu não sei falar, tipo, sem farpa, sei lá. Mas a FUVEST é muito interessante seu texto ser, tipo, completinho, seu circuitinho, tipo, independente do vestibular. Tá bom, obrigada. E só para, tipo, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas só para, tipo, terminar, concluir a aula, também puder mandar dúvidas depois no WhatsApp e tal, mas vocês, tipo, fiquem tranquilos, a gente vai retomar, a gente vai falar sobre isso durante o ano inteiro, tipo, falar de estrutura, falar de vestibulares. Isso daqui é uma aula introdutória, eu tava com medo de ser, tipo, muito conteúdo jogado na cara de vocês. Eu espero que vocês tenham
entendido. Vocês podem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Tipo, a gente está aqui juntos, a gente vai trabalhar juntos, equipe de redação, todos juntos, para que vocês consigam mandar muito bem nos vestibulares, tirar as notas 1000, as notas 50, e também, tipo, ter em mente que, tipo, a redação também vai muito além das notas de vestibular. A redação, a gente quer que seja uma coisa que vocês usem durante a vida, que vocês desenvolvam amor pela escrita e que vocês consigam tipo, se tornar também pessoas melhores por causa da redação, porque com certeza me tornou uma pessoa melhor, tipo, fazer redação, escrever, e acho que é isso. Que bonitinho! Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, tipo, eu acho que eu já passei no primeiro slide, eu sempre mando mensagem no grupo dos informes, qualquer coisa, tipo, perguntem aí que eu passo, e acho que a gente pode começar a monitoria. Ô, Mi, para de gravar. Boa. Leo, acho que você vai ser a pessoa para me lembrar toda vez que eu preciso começar a gravar e parar de gravar. Eu